E aí então, o tema de hoje, volta de Jesus, tema 12, a volta de Jesus Cristo. O que é a volta de Jesus para você? O que significa Jesus voltar para você? Queridos, algumas pessoas, elas não sabem como será o fim da história humana. Algumas pessoas pensam que é apenas como um filme, que ou vai terminar tudo feliz ou vai terminar tudo mal, mas não sabem todo o enredo dessa história, não sabem como são os últimos eventos, não sabem como devem acontecer. Então, existem muitas teorias que inclusive surgem por aí. No ano de 2012 saiu aquele filme, 2012, O Fim do Mundo, onde coloca o fim do mundo acontecendo como uma tragédia, cataclísmica, sendo ali uma reação da natureza. Existem outras pessoas que acham que o mundo deverá terminar com uma guerra, é a próxima tela, ok? Que o mundo terminará com uma guerra nuclear, e muito se falava na década de 80, a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, mas aí depois os dois países, eles entraram em paz, fizeram acordos armamentícios, e aí depois começou a se falar Irã e o Iraque contra Israel. Então sempre surgem pessoas falando que o fim do mundo se dará com uma guerra. Será que é isso que a Bíblia fala? Tem esse livro, é um livro, mas também foi depois feito um filme, e o filme ele se popularizou, Deixados para Trás. O fim dos tempos começou. Então, e o que eu acho interessante é que ele é colocado como uma coleção da Bíblia Sagrada. Será que realmente a Bíblia ensina o que esse filme colocou? Será que isso que o filme apresentou como o arrebatamento secreto, onde as pessoas começavam a sumir e assim por diante, é assim que termina a história da humanidade? Você já viu alguns carros escritos em caso de arrebatamento? Cuidado que esse carro ficará desgovernado. Já viu isso? Então, essa imagem aí, ela representa isso também. Ali como se a pessoa tivesse sido arrebatada e a sua roupa, o celular e tudo ficado ali, mas será que é assim mesmo que a Bíblia explica? Será que é assim que a Bíblia diz que as coisas devem acontecer? Queridos, esse tema da segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, não é difícil identificar essa doutrina, e ela é também um dos temas centrais do livro do Apocalipse. Por isso, nós vamos, nesta noite, estudar o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus Cristo. Leremos aqui desde o capítulo 19 do livro de Apocalipse, mas nós usaremos também outros textos da Bíblia para mostrar que a volta de Jesus Cristo é de fato uma doutrina bíblica e bem sedimentada, explicando exatamente como deverão ser as coisas. E aí então, esse é o estudo desta noite. Então, vamos começar lendo Apocalipse capítulo 19. Abre aí a sua Bíblia, está com a sua caneta nas mãos, está também com um papelzinho na mão para fazer as anotações. Enquanto você está indo lá pegar a sua Bíblia, você está nos ouvindo, você que está aí também indo buscar uma caneta para fazer as anotações, feche os olhos, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos iluminar em relação ao estudo dessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos agora diante de uma tela, tanto de celular, ou de computador, ou de TV, ou diante de um telão, mas estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja, neste momento, Senhor, ungindo os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, ungindo o nosso coração para que a Tua Palavra caia em nosso coração como uma semente e possa germinar e dar frutos. Nos abençoe, Senhor, nos ilumine neste estudo, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, o texto que nós vamos ler, ele está no livro de Apocalipse, mas eu quero ler, você vai abrir aí a sua Bíblia, e você vai ler na sua Bíblia, não tem esse texto na imagem, você vai precisar ler na sua Bíblia. Então, Apocalipse capítulo 19,
os versos 1 e 2, porque eu quero mostrar para você algo muito interessante, algo que eu já falei algumas vezes, algo que eu já citei algumas vezes, e você vai observando que alguns ensinamentos da Bíblia, coisas que às vezes a gente fala lá no início, né, a gente vai repetindo e esse ensinamento ele vai se sedimentando. Quero mandar um abraço, aproveitando aqui que vamos abrir a Bíblia, para um grande amigo nosso, o Henry. Ele é um dos instrutores que está aí online e grande conhecedor do Apocalipse. Se você tiver dúvidas, escreve aí, que o Henry também está aí para ajudar você a compreender esse estudo do Apocalipse, está bem? Então vamos ler o verso 1 e o verso 2, depois iremos ler o verso 6 e 7. Depois destas coisas, o que é depois dessas coisas? Essas coisas são o julgamento da besta, que nós estudamos no capítulo 17, depois o capítulo 18 vem confirmando ali, né, a queda e o julgamento que acontece. Então, depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esse texto, vingou o sangue dos seus servos, nos leva lá para Apocalipse capítulo 6, o verso 9 e 10. Nós vimos isso várias vezes durante os nossos estudos, lá naquele momento em que havia, né, aquelas almas, né, o sangue dos mártires clamavam debaixo do altar. Isso aconteceu lá no quinto selo, e aonde quando eles clamavam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue? Então, capítulo 6, versos 6, 9 e 10. Então agora aqui já outras vozes dizendo aleluia, né? Vingou o sangue dos seus servos. Então está retratando o momento aonde realmente já foi feito o juízo, né? E é o momento da volta de Jesus Cristo. Então, vamos ler agora a partir do verso 6, diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor Deus, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Então, esse texto faz uma referência, né, a Deus, a Jesus Cristo como noivo, vindo agora, né, para buscar a sua esposa, se encontrar com a sua esposa, que é a igreja. O verso 11 e 16 continua então revelando e nos mostrando como se deu esse encontro, como se dá esse encontro de Jesus Cristo. Apocalipse 19, verso 11 e 16, pode ler comigo na tela? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, uma referência lá no início de João, no Evangelho de João, quando ele fala que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, falando de Jesus Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, então esse texto que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para dois textos de forma muito especial. Tem uma parte que fala
que sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Eu já falei sobre isso numa outra aula, mas vou voltar a explicar para que você possa guardar bem isso. A espada, quando nós estudamos lá no livro de Hebreus, diz, e Efésios também diz, que a espada, ela é a palavra de Deus. Então, quando da boca de Deus sai uma espada afiada, significa que ele pronuncia algumas palavras, ok? Porque ao mesmo tempo que quando ele falou e tudo se fez, no momento da criação foi assim que aconteceu. Jesus falou e tudo se fez. No momento da destruição também será assim. Ele falará e tudo se destruirá, né? Ou ele falará e as pessoas morrerão. Então, outros lugares falam, e pelo sopro da sua boca, né? Então, pelas palavras saídas da sua boca, então as pessoas morrerão. Vamos ver dois textos. O primeiro é de Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Para confirmar o que nós estamos estudando aqui. Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes. Então esse é o poder da palavra, que ele é usado tanto na criação, na redenção, e também no juízo de Deus. Está bem? Então, o outro texto que eu quero chamar a sua atenção é o de 2 Tessalonicenses 2, verso 8. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Essa vai ficar gravado, depois você pode, se você não conseguir acompanhar neste momento, não tem problema, você pode assistir depois de novo, volta ali o vídeo, né, e veja esse momento. Então, nós estamos só acelerando um pouquinho, porque são várias passagens, está bem? 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, está fazendo referência aqui ao que Jesus, na sua volta, então, tanto a glória que ele virá, isso, né, consumirá as pessoas, como também o poder das suas palavras. Uma outra parte que eu quero chamar a sua atenção, coloca ali na tela cheia, aonde diz assim, que na antepenúltima linha, diz assim: pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. É uma referência a Apocalipse capítulo 14. Em Apocalipse capítulo 14, lá no finalzinho, tem 2 subtítulos. Um fala sobre a ceifa, que aí um anjo vem com a foice e ele ceifa, e ali nós podemos entender que seria um trigo, né? E aí ele junta esse trigo, e esse trigo então são os santos, e aí então ele junta e leva para sua casa, ou leva para o céu. Aí tem uma segunda colheita também, que é relatada em Apocalipse 14, verso 17, que diz assim: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele também uma foice afiada, igual o primeiro. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, aqui Deus faz uma segunda colheita, e agora ele faz a colheita das uvas. Só que o que acontece? Esse anjo vem e colhe então os cachos de uva, mas essas uvas não são levadas, como o trigo do verso anterior. Olha só o verso 19 então. Então o anjo passou a sua foice na terra e colheu a videira, né? Vindimou a videira da terra e a lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, aqui falando, esse texto que nós lemos de Apocalipse 19, 11 e 16, essa última parte, já havia sido citado como parte do julgamento de Deus, como a vinda dele é uma colheita. Ele vai colher uns que serão os salvos, que ele levará para o céu, e os outros, aqui representados pelas uvas, ok? Serão os perdidos, que serão pisados.
Então, a volta de Jesus Cristo, ela é semelhante a um momento de colheita, ok? Algumas perguntas que queremos responder nesta noite. A volta de Jesus Cristo, ela será secreta? Pode acontecer de Jesus Cristo voltar e você não ver? Pode acontecer de Jesus Cristo voltar e alguém fala, não, porque ele voltou lá na China, ou lá no Japão, ou em Israel, e passar desapercebido para as outras pessoas vivas? Né? A primeira pergunta, a afirmação que eu fiz, seria possível você não ver? Nós vamos ver que tem uma classe, que são os ímpios mortos, eles não vão ver Jesus voltar. Ok? Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Mas estou falando dos vivos. É possível os que vão estar vivos na ocasião da volta de Jesus Cristo não ver? Jesus vem e ele passa desapercebido? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa volta de Jesus, se ela será secreta? Apocalipse capítulo 1, verso 7. Acompanha comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Então, quando a Bíblia fala, todo olho o verá. Não está falando que alguns irão ver e outros não, mas que todo olho o verá. Olha esse outro texto. Mateus capítulo 24, verso 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, da mesma forma que um relâmpago, né, na onde ele se manifesta, todos veem, aqui também fala que esse daqui sai do ocidente e vai até o oriente. Está fazendo uma clara referência, né, à extensão, né, ou realmente a todo o planeta, algo que deve acontecer, que todos verão. Não tem como ser secreta a vinda de Jesus Cristo. Todos estarão vendo. Quem virá com Jesus na sua vinda? Ele virá sozinho, ele virá como um homem de dores, ele virá como ele veio na primeira vez. Como será a vinda de Jesus agora? Vamos ler o texto. Mateus capítulo 25, verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então quem é que vem com Jesus Cristo? Ele vem só? Não, a Bíblia deixa muito claro que quando ele vier em majestade, todos os anjos virão com ele. Não sei se você vai lembrar, nós fizemos também um estudo. Você percebe que nós já estamos até, assim, agora, né, já com saudosismo do que nós estudamos, né, sempre voltando, e eu estou falando, lembra que a gente já estudou isso? Um silêncio de meia hora que haverá no céu. Haverá silêncio no céu, porque todos os anjos, no dia da volta de Jesus Cristo, virão para a terra, né, juntamente com Jesus Cristo. E qual será a missão desses anjos? Por que precisa vir todos, ou por que virão todos, né? O que acontece? Vamos ver o que a Bíblia fala. Mateus capítulo 24, verso 31, nos explica isso, e diz: e ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, de todos os lugares. Não haverá lugar nessa terra, aonde um santo ressuscitará na volta de Jesus Cristo, que não haverá um anjo para resgatá-lo, um anjo para pegá-lo, né? Ele agora para subir juntamente com o nosso Deus. E o que acontecerá com os justos mortos? Aquelas pessoas que já descansaram no Senhor. Há muitas pessoas fiéis, há muitas pessoas, pode voltar aqui para mim? Há muitas pessoas que descansaram no Senhor e que nós conhecemos que eram pessoas extremamente fiéis ao Senhor, pioneiros desta igreja, aqui da Igreja Central. Esse ano a Igreja Central e o Adventismo aqui em Rondônia celebra 70 anos. E eu, como pastor aqui da igreja, eu tinha planos, e ainda tenho esses planos, de fazermos uma celebração dos 70 anos do Adventismo em Rondônia, e de forma muito especial do Adventismo aqui na Igreja Central. Mas
de certa forma, veio uma grande tristeza. Essa celebração, ela será já também algo muito triste. Talvez faremos, né? Mas muito triste, porque nesse ano, pela Covid, muitos daqueles que nós gostaríamos de homenagear, muitos daqueles que nós gostaríamos de contar a história, estão morrendo e falecendo. Então, esses são pessoas que viveram a fé em Jesus Cristo, descansaram, e nós precisamos saber o que vai acontecer com esses justos, com essas pessoas que descansaram no Senhor, o que vai acontecer com eles na ocasião da volta de Jesus Cristo. Vamos ver o que a Bíblia nos fala? 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 13, e o texto começa dizendo assim: não queremos, verso 13, volta uma imagem, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então aqui Paulo já está falando, olha, não quero que você fique ignorante, que você fique, quem sabe, preocupado em demasia com essas coisas. Então eu vou explicar. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus, pode passar isso, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 16 agora. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Sabe o que é esse descerá dos céus? É a volta de Jesus Cristo. É o momento em que Jesus desce dos céus com os seus anjos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, isso é o que chamamos de bendita esperança. É o fato de que Jesus voltará, Ele virá a essa terra, e os nossos entes queridos, aquelas pessoas membros da igreja que estamos perdendo, aquele familiar que tanto amávamos, aqueles amigos que nós estamos perdendo ou que já perdemos no passado, eles ressuscitarão na volta de Jesus Cristo. Isso é o que nós acreditamos, e é isso que Paulo fala, para você não ficar ignorante, para você não ficar triste, como os outros ficam. Você tem uma esperança de que aqui não é o fim do mundo. A morte para o justo é, na verdade, uma vírgula, não é o ponto final, porque ainda a história continua, ele descansa até o momento da volta de Jesus Cristo. E muitas famílias serão reunidas pelos anjos. Pais se encontrarão com os seus filhos. Filhos se encontrarão com os seus pais. E as pessoas, elas ressuscitarão, agora glorificadas, com um corpo, não mais aquele corpo imperfeito, aquele que morreu de câncer, aquele que morreu, quem sabe, com doenças que degeneraram. Ele ressuscita, não mais com aquele corpo corruptível, e agora eles ressuscitam para ver Jesus voltando em glória. Queridos, e neste momento que Jesus volta em glória, os justos, eles olharão para o céu e dirão: esse é o Deus que eu aguardava. E aí a Bíblia diz: e Jesus os salvará. Essa mesma glória que os santos olharão, contemplarão e não serão consumidos, é a mesma glória que o ímpio e o pecador não conseguirá suportar, e será destruído, e serão destruídos no momento da volta de Jesus Cristo. E aqueles que estarão vivos, os 144 mil que nós estudamos, que serão, os que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus Cristo, que lavaram as suas vestes, no sangue do Cordeiro, foram selados, vieram da grande tribulação. O que acontecerá com os justos vivos? Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Consigo ouvir um amém daí? Consigo ouvir um amém aí na tua casa, aonde com essa
promessa maravilhosa de que nós seremos todos transformados, e isso ocorrerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, como nós precisamos dessas promessas, como nós precisamos da volta de Jesus Cristo para acabar com tanto sofrimento, para acabar com essas doenças, para acabar com tanta coisa ruim que está acontecendo. Queridos, quando você assiste o jornal, você sai dali assim, depressivo, você sai dali assim, sabe, sem esperança para esse mundo, porque cada dia fala que morreu 2.000, morreu 3.000, e dizendo que estão aumentando os números de casos, e aí você começa a ouvir falar de corrupção, de que roubou o dinheiro do hospital, roubou o dinheiro disso, e aí depois você vê a cena do judiciário, aquele que deveria fazer justiça. Aí quando você vê que também nós temos um judiciário que não age de forma correta nas suas decisões, ou não age com uma verdadeira justiça, você vê que existem interesses particulares em todas as coisas, você começa a perder a esperança, e aí você vê que este mundo, ele realmente precisa começar de novo, e para começar de novo a solução é Jesus Cristo, e a tendência é que o ser humano fique cada vez pior. Se você estiver achando que esse mundo vai melhorar, se você viver na esperança, não, eu espero por dias melhores, não, a Bíblia fala que o homem cada vez ele se torna mais corrupto, ok? Em todas as coisas. Por isso, queridos, em breve haverá apenas 2 grupos, aqueles que estão do lado de Deus fazendo o bem, e aqueles outros que não medirão esforços para fazerem a maldade, ok? Falaremos agora de um outro grupo, os ímpios que morreram desde a época de Caim para cá, né? O que acontecerá com os ímpios que morreram? Os restantes dos mortos não reviverão até que se complete os 1000 anos, ok? Esta é a primeira ressurreição. Na verdade, essa ressurreição é a segunda. Mas essa frase ela sempre aparece em Apocalipse 20, verso 5, porque João estava explicando a primeira. E aí ele vem detalhando a primeira e o que acontece depois, quando ele fala da segunda. Mas aí ele volta a afirmar, esta é a primeira ressurreição, porque ele estava explicando a primeira ressurreição antes desse verso. Eu poderia muito bem ter tirado essa parte e falar, não, eu não vou colocar porque isso pode confundir os irmãos. Mas isso poderia estar sendo desleal. Eu precisaria mostrar o verso do jeito que ele está e, inclusive, explicar isso para você, ok? Então, os mortos, os ímpios mortos, eles permanecem mortos até que se complete os 1000 anos. E o que acontece com os ímpios que vão estar vivos querendo matar os 144.000, querendo matar aqueles justos vivos? O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas entrarão em desespero. Essas pessoas, elas clamarão para que as rochas e os montes caiam sobre elas, porque elas precisam se esconder da face do nosso Senhor Jesus Cristo, porque elas não suportarão a glória de Jesus Cristo, elas não suportarão também a vergonha de ter escarnecido, de ter feito blasfêmias e falado tanta coisa e trabalhado contra aquele que agora vem com grande poder, e agora eles sabem que não tem mais esperança para eles naquele momento. E aí então a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. É um texto que nós já lemos e aí nós estamos repetindo, mostrando o que acontece com os ímpios. Em que data Jesus voltará? Já parou para pensar quando é que Jesus vai voltar? Tem pessoas que ficam marcando datas, tem pessoas que ficam dizendo, né, sabendo até que dia que Jesus vai voltar.
Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Nessa ocasião, quando Jesus, ele disse, né, isso, que nem o Filho, naquele momento ele estava vivendo como homem, ele havia abrido mão da sua divindade, ok, ou pelo menos dos seus atributos divinos, né, como a onisciência, a onipotência e a onipresença. Ele estava vivendo como homem, então naquele momento ele não sabia. Hoje, como Deus no céu, entronizado, ele sabe, mas não é algo que nós conseguimos saber, nem os anjos sabem, mas para nós foram dados vários sinais, ok? Para que nós pudéssemos saber que a volta de Jesus, ela se aproxima. Quais as condições de vida após a volta de Jesus Cristo? Quando Jesus voltar, os ímpios vão morrer. Como será a vida das pessoas que vão estar vivas, né? Ou vão ser levadas por Deus para o céu? Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz assim: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, quando Jesus voltar, ele vai enxugar dos olhos as lágrimas de todas as pessoas. Não haverá mais o luto, nem o pranto, nem a dor, porque todas as coisas ruins, todo esse mundo cheio de pecado, ele já terá passado. Por que Jesus não voltou ainda? Você já fez essa pergunta? Já se perguntou por que Jesus não voltou ainda? Algumas pessoas inclusive acham que ele está atrasado, ele perdeu a hora. Por que Jesus ainda não voltou? Já se fez essa pergunta também, querido amigo? A Bíblia também responde isso para você. A Bíblia também, ela tem a resposta para você. Jesus ainda não apareceu nas nuvens dos céus, assim como essa imagem representada que nós já vimos recentemente, porque Jesus tem planos para mim, planos para você, mas não vai demorar, que Jesus em breve voltará. Queridos, antes de responder essa pergunta totalmente e mostrar o texto para você, quero dizer para você também que amanhã, quando nós estudarmos sobre a nova terra, nós também daremos uma passada rápida sobre o novo céu e a nova terra. E aí eu falarei também sobre o milênio, ok? Eu tinha pensado em falar hoje, mas estava ficando muito extenso a palestra com muitas informações, então eu falarei amanhã sobre o milênio, ok? E a nova terra, o novo céu e a nova terra. Mas esse gráfico está nessa palestra. E também nós iremos disponibilizar este gráfico do milênio, dizendo o que deve acontecer, lá também no banco de dados, banco de materiais que nós estamos disponibilizando. Está bem? Então, a nossa intenção era responder essa pergunta aqui: por que Jesus ainda não voltou? Não é isso? E assim vou responder essa pergunta para você, usando a palavra de Deus, e assim nós encerraremos a aula de hoje. O texto é de 2 Pedro, é a segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Leia comigo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pode voltar aqui para mim. Queridos, alguns podem achar que Jesus está se atrasando. Não. Alguns pode estar achando que Jesus se esqueceu. Ele não é esquecido. Você pode falar, achar, mas o motivo real de Jesus não ter voltado ainda é a compaixão que ele tem para conosco. Sabe por quê? Porque ele espera que todos nós o conheçamos,
todos nós tenhamos a oportunidade de conhecer essas maravilhas que você está conhecendo. Queridos, ontem, termino agora contando uma breve história do que aconteceu ontem comigo. Ontem eu fui num cemitério, se eu não me engano o nome era Recanto da Paz. Fui fazer um velório de um familiar, de um membro da nossa igreja, e ali, junto com toda a família, nós choramos, lamentamos. É sempre muito triste participarmos de um velório. Mas depois de ter feito ali, né, a leitura bíblica, a oração, despedir da família, quando eu estava saindo do cemitério, ele tem um gramado muito bonito, quando eu estava saindo, lá no meio do gramado, tinha uma mulher deitada. E eu parei um pouquinho, fiquei olhando para tentar entender a situação, mas eu resolvi ir até ela. E aí eu fui até aquela mulher que estava deitada naquele gramado, e ela soluçava. Não saía mais lágrimas dos olhos dela. É bem provável que ela já tinha chorado muito, e todas as lágrimas ali já tinham saído, e ela estava naquele momento já chorando sem lágrimas, e ela soluçava. E eu me aproximei e perguntei para ela: senhora, está tudo bem? Senhora, o que aconteceu? E aí ela disse: é o Sebastião. E aí eu perguntei: o que aconteceu com o Sebastião? E aí ela disse: daqui a pouquinho ele vai chegar. E aí eu falei: mas quem é o Sebastião? E ela não conseguia falar direito. E aí ela disse: o Sebastião é o meu marido. E eu percebi que ela não estava conseguindo falar. Eu saí, fui ali, busquei um copo d'água na administração, trouxe esse copo d'água para ela. Ela bebeu aquela água. E aí eu falei: senhora, qual que é o seu nome? Ela disse: é Maria. Eu falei: irmã Maria, vamos fazer o seguinte, vamos sentar ali tem uma cadeira, vamos sentar lá, levanta daqui. E aí eu ajudei ela a se levantar, ela bebeu aquela água, se assentou, e aí eu perguntei para ela: quem é o Sebastião que vai chegar? Ela disse: o Sebastião é meu marido. Sou casada há 45 anos e ele morreu ontem. Daqui a pouco o carro da funerária vai trazer ele aqui. E eu não sei viver sem o Sebastião. E aí ela começou a falar de como seria a vida dela. Ela falou que ela não sabe mais como seria. Ela viveu a vida em função do Sebastião. Foi o grande amor da vida dela. O Sebastião era tudo que ela tinha. E ela não sabia mais o que fazer a partir daquele momento. E aí eu comecei a falar com ela e falei: mas dona Maria, eu lamento muito pela sua perda, eu sei que é uma perda irreparável, é uma dor que não tem remédio, isso que a senhora está passando agora, eu não sei nem direito o que dizer para a senhora, mas eu preciso que a senhora saiba que o fim não é aqui. A senhora está dizendo que não sabe mais o que vai acontecer. Eu preciso falar para a senhora que aqui não é o fim, aqui não é um lugar de ponto final. Um dia Jesus Cristo vai voltar, e o dia que Jesus Cristo voltar, Ele vai ressuscitar os justos. E o irmão Sebastião foi um homem bom. E aí ela disse: nunca houve homem melhor do que o Sebastião. E eu falei: então Jesus prometeu que vai ressuscitar, e Ele vai ressuscitar, e vocês novamente se encontrarão. Eu falei: a senhora crê nisso? Ela falou: eu nunca ouvi falar da volta de Jesus. E aquilo me impactou. Eu falei: a senhora não sabe que Jesus vai voltar? Ela falou: não. A senhora não sabe que na volta de Jesus Cristo os mortos ressuscitarão? Ela também disse que não. Queridos, naquele momento comecei a conversar com ela. Não era o momento de dar um estudo bíblico para ela. Eu peguei o contato dela, e aí eu disse: dona Maria, o que a senhora precisa saber é que ainda existe esperança. Aqui não é o fim. Há a possibilidade ainda da senhora viver uma eternidade ao lado do Sebastião e ao lado
do seu Salvador Jesus Cristo, que a senhora ainda não conhece. E ali eu peguei o contato, e aí a vida dela continuou, a minha também. Em breve eu devo fazer um contato com ela. Mas, queridos, a minha pergunta é: quantas Marias tem por aí que não conhecem a bendita esperança da volta de Jesus Cristo? Quantas pessoas na sua família não sabem que Jesus Cristo voltará e que Ele virá para fazer uma colheita, e nessa colheita haverá frutos bons e haverá frutos que não serão bons, que serão exterminados? Quantos na sua família não sabem que haverá a ressurreição dos mortos e aqueles que morrem na esperança de Jesus Cristo? Que Jesus Cristo diz lá em João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quantas pessoas da tua família não sabem? Quantas Marias existem no teu bairro? Quantos Sebastiãos estão morrendo sem conhecer a verdade? Queridos, e você vem me dizer que Jesus está tardando, que Jesus está atrasado? Não, Jesus Cristo, Ele está sendo longânimo. Jesus Cristo, Ele está tendo paciência, porque existe um número muito grande de Marias que precisam conhecer desse Jesus Cristo. Existem muitas pessoas, como o Mário, a Cláudia, a Eufina, e tantas outras pessoas que eu sei que estão nos assistindo, que ainda precisam chegar ao arrependimento. Então Jesus não está atrasado, Ele só está dando tempo para que você se converta, para que você entenda, queridos. Você já compreende a palavra de Deus, mas você não se entregou completamente. Você ainda está segurando e você está ficando, não, sou eu não vou me entregar para Jesus Cristo. Queridos, o que está faltando para você se entregar para o batismo? O que está faltando você se batizar e falar: Senhor, eu me entrego de corpo e alma, eu sou totalmente seu. Talvez a volta de Jesus Cristo esteja esperando você tomar essa sua decisão. Tantas pessoas que um dia já estiveram dentro da igreja e hoje estão afastadas. Jesus está esperando que essas pessoas tenham a oportunidade de voltar. Jesus está formando novamente o seu rebanho. Jesus Cristo está chamando as pessoas, porque, queridos, essa pandemia, tudo que está acontecendo é o princípio do fim, sim. Não são as pragas, mas é um alerta que Ele está dando, que chegou a hora de nos convertermos. E Jesus, Ele vai voltar, quer você queira ou não, quer você esteja preparado ou não. Por isso, Ele continua fazendo os convites. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele. Olha que intimidade, comer junto. Eu comerei com ele e ele vai comer comigo. Não quer você nesta noite tomar a decisão de abrir o seu coração de forma definitiva para que Jesus possa entrar? Esse texto diz que Jesus bate a porta. Jesus, Ele precisa que você convide Ele. Satanás, ele arromba a porta do nosso coração. Ele arromba a porta da nossa família e ele entra e faz estrago. E ele quebra tudo, e ele destrói casamento, ele destrói famílias, ele destrói uma vida profissional, ele destrói o seu relacionamento com os irmãos, ele destrói tudo na vida das pessoas. Mas Jesus Cristo não, Ele restaura, mas Ele precisa ser convidado. Não quer você nesta noite abrir o seu coração para que Jesus entre e restaure, começando pela sua vida? Se esse for o seu desejo, eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor não se cansa de nos convidar. O Senhor não se cansa de dizer que o Senhor está muito prestes de voltar e que ainda há tempo das pessoas mudarem de vida, mudarem de comportamento, se converterem. Que nesta noite, Senhor, através da ação do Teu Santo Espírito, as pessoas possam tomar a decisão de abrir a porta do coração, a porta da vida, para que o Senhor possa entrar. E que as mudanças necessárias possam acontecer pelo Teu poder.
e que milagres possam acontecer, Senhor, começando na nossa vida e na vida daqueles que nos assistem, e que isso possa alcançar também aqueles que ainda não te conhecem. Nos abençoe, Senhor, nos prepare para nos encontrarmos contigo. Entra na nossa vida, entra no nosso coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.